Bom dia, irmãos com Jesus. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 25. Eu vou lendo do versículo 7 ao 12. No 7 está assim: E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Repito, Atos capítulo 25, versículo 7. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. 8. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Que o nosso Deus acrescente as bênçãos acerca da sua palavra. Agora escute, eu quero falar acerca de acusações, mas para o tema de hoje, todos estavam contra. Escutem, os judeus estavam contra Paulo. Não porque Paulo tinha cometido crime, segundo este versículo de Atos 25, versículo 8, na defesa de Paulo, ele disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Não pequei contra nenhuma coisa dessa. Nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo. Agora, mas mesmo assim, eles não estavam satisfeitos com a defesa de Paulo. Porque ouvimos que esses judeus, no versículo 7, disse: chegaram a ele, o rodearam, os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Eles não tinham provas. Agora, se não tinham provas, por que acusavam? Era simplesmente um ódio, podemos concluir. Porque ali a Bíblia afirma que não tinha provas para poder acusá-los. Irmãos, é muito estranho acusar uma pessoa sem provas. É muito estranho acusar um servo de Deus sem provas. É estranho. O Paulo, em sua defesa, disse: nada tinha pecado contra a lei, nem contra o templo, nem contra a igreja. Ele não tinha pecado. Mas escute, eu quero ler consigo uma mensagem que o irmão Branham pregou com o título Companheirismo, em 19 de maio de 1962. Eu vou começando no parágrafo 58. Agora, observem, Jó, homem justo, homem pio. Certo dia tudo estava contra ele. Tudo estava contra ele. Certo dia, escutem, Jó não tinha pecado contra a lei, como Paulo também. Jó não tinha pecado contra o templo, mas mesmo assim, tudo estava contra ele. O irmão Branham afirma isso. Tudo estava contra ele. Satanás deu ideia para fazê-lo negar a Deus. E quando ele o fez, Jó, eu gosto de ler Jó. Muitas pessoas dizem que é um livro enigma. Não é. É a palavra de Deus. Jesus se referiu a Jó. Não ouvistes da paciência de Jó? Jesus referiu através das escrituras de Jó. O crente deveria refriar através da Bíblia. Refriar que o que a Bíblia diz sempre está certo e nunca isso falhou. Então, não importa o que estivesse acontecendo, escutem. Se uma acusação chega para você,
Irmão Branham diz no 59, não importa o que estivesse acontecendo, quando ele fosse perseguido, o quanto lhe dissessem que ele estava no caminho errado, Jó permaneceu na palavra. Não me importa se alguém me diz que o pastor está errado. Eu permaneço com a palavra. Não se importa se alguém te diz, você não presta, permaneça com a palavra. Irmão Branham diz, não se importa que ele estava no caminho errado. Jó disto, ele disse, vem, eu gosto de repetir este parágrafo 59, não importa o que estivesse acontecendo, o quanto ele fosse perseguido, o quanto lhe dissesse que ele estava no caminho errado, Jó permaneceu na palavra. Eu gosto disto. Ele disse, se porventura meus filhos pecaram, eu oferecerei um sacrifício por eles. Agora, a única coisa que o homem conhecia era o sacrifício queimado. Escutem, a única coisa que o Jó sabia era o sacrifício queimado. Irmão, eu te digo, não se importa com o que o mundo te diz. Não se importa com o que os homens te falam. Permaneça na palavra de Deus e confie no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso basta para você. O Jó estava descansado sobre o sacrifício. Se você lembrar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é para perdoar cada pecado, descanse. Descanse ali, meu irmão. Descanse aí, amado pastor. Descanse aí, amado ministro. Irmão Branham, neste parágrafo 60, aí diz, agora, a única coisa que o homem conhecia era o sacrifício queimado. Aquele era o requisito de Deus. E muitas pessoas pensam, às vezes, que porque acidentes acontecem com um cristão. E muitas pessoas pensam, às vezes, que por que acidentes acontecem com o cristão? O irmão Branham fala isso, afinal, o cristão passa também por acidentes. O irmão Branham diz, às vezes admira as pessoas. Por que acontece um acidente daquele? Ele saiu da vontade de Deus. Às vezes fala, ele saiu da vontade de Deus. Assim Deus está lhe castigando. Escutem, eu quero falar as palavras do profeta. Saiu da vontade de Deus. Eles deixaram a igreja. Eles saíram para... Às vezes isto não é correto, porque Deus castiga cada filho que chega até ele. Ele o limpa. Escute, depois de castigar, ele o limpa. E o purga. E o prova. E vê se ele suportará. Está vendo? Às vezes Deus permite que isso chegue. Esses todos se levantem contra você. É para ver o seu nível de suporte. Era isto que ele estava fazendo no tempo de Jó. O irmão Branham era isso que ele estava fazendo no tempo de Jó. Isso pode ser para seu caso. É isto que ele está fazendo como ele fez no tempo de Jó. O irmão Branham fala aí no 61, e eu preguei sobre Jó certa vez por cerca de 6 meses quando eu pastoreava. Vem? Havia uma senhora que teve suficiente honestidade e eu o coloquei em cima daquele monte de cinza, assentado ali fora. Você sabe, todo cheio de bolhas e um caco de barro rebentando suas bolhas. E uma senhora disse, irmão Branham, quando você vai tirar Jó daquele monte de cinzas? Foi por cerca de 3 domingos, mas eu estava construindo ao redor para formar aquilo. Ali estava ele. Ele era um profeta. Esse que estava sendo acusado, irmão Branham, será um profeta? Estava sendo acusado. As acusações, irmãos, não se interessa. Pode chegar para um ministro, pode chegar para um pastor, pode chegar para um diácono, pode chegar para qualquer cristão, mas escutem o que o irmão Branham disse no parágrafo 62. Ali estava ele. Ele era um profeta. Ele era um ungido de Deus. Este que estava sendo acusado era o ungido de Deus.
Deus não tinha abandonado Jó. Deus não tinha abandonado Paulo, independentemente das acusações dos judeus. Ele não tinha abandonado seus ministros. Você não pode pensar que qualquer acusação que há de vir sobre mim pode me abandonar Deus por causa da sua acusação, não. Não pode pensar que uma das acusações que há de vir sobre você, Deus pode te abandonar porque eu te acusei, não. Deus não funciona desta maneira. Só a mente humana é que chega neste ponto, pensando que ele já foi abandonado com Deus. O profeta disse, não. Ele era o ungido de Deus. E a única coisa que o homem sabia fazer era permanecer com a palavra. A única maneira, na acusação, no desprezo, no insulto, na blasfêmia, tu permaneças com a palavra de Deus. Isso é que é mais correto. Permaneça com a palavra. Isto é tudo. Eles vieram e disseram, Jó, você sabe que você errou. E chegaram, você sabe que você errou. Veja, o que aconteceu com você? Todos viraram as costas a você. Está vendo? Quando a situação chega para um pastor, às vezes a igreja não quer ver mais ele. Às vezes os ministros também ficam com pequena dúvida sobre o seu pastor. Às vezes mesmo a esposa duvida de você. Mas permaneça com a palavra de Deus. E aqui, veja o que aconteceu com você. Todos especulam. Todos viraram as costas a você. E aqui todos os seus amigos se foram. Companheirismo desaparece. Ah, esse pastor vai nos sujar. Até companheirismo, amizades se cortam. Ele vai nos sujar. Oh, eu creio que se você vivesse no tempo de Jó, também teria lhe abandonado com aquelas acusações. Se tu vivesse no tempo de Paulo, provavelmente teria abandonado. Porque se hoje tem coragem de você reprovar o homem de Deus, desprezar, isso mostra que a sua atitude não é correta com Deus. Porque a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Não foi o homem avisado pelo Deus que haveria de enviar a chuva e encheria, inundaria toda a terra. Mas por sua vez, bebeu, ficou nu. Olha comportamento de cão. E há muitos que têm comportamento de cão. Eu estou a falar cão, o nome do filho de Noé. Não animal, o nome do filho de Noé. Comportamento de cão. Tinha que ir à nudez do pai. E tinha que publicar, anda a ver como o pai está. Comportamento de cão. Este é o comportamento de cão. A gente prega isto como verdade, sabendo um dia responderemos. Mas não tinha, o cão não tinha comportamento, não tinha coração de Jafé. O cão não tinha comportamento de Sem. O Sem e Jafé tinham comportamento diferente do cão. Esta foi a razão. Jafé e Sem conheciam o sacerdócio que cobria multidões de falhas. Mas o comportamento de cão era levar o pecado, colocar em cima de teto e publicar o mundo inteiro. Cuidado vocês cães. Cuidado, comportamento de cão. Vem e veja a sua condição. Você é infeliz, começou a ser sempre criticado. A única coisa que você pode fazer é se assentar aqui fora e olhar. Você é infeliz, de aparência miserável, com boias e tudo mais, saindo em você. E veja a sua condição. Mas Jó disse que ele não havia pecado, porque ele tinha vindo pelo caminho apontado por Deus sob o sangue derramado. Jó disse não tinha pecado, mas é o caminho provido por Deus. Irmão, se o meu caminho provido por Deus é passar por altas e baixas, me deixe enfrentar esta dificuldade. Se o meu caminho é de passar por altas e baixas, sossega-me. Não me inquiete, ó ventanias. Então Deus está obrigado para com um homem que se posiciona assim. Irmão Branham disse, Deus está obrigado para com um homem que se posiciona assim. Ele o deixa ir diretamente até a última pessoa.
Até mesmo a sua esposa saiu e disse: Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morrer? Apenas pense, sua própria esposa se voltou contra ele. Às vezes é a igreja que pode se voltar contra você. Se a mulher de Jó se revoltou contra o seu próprio esposo, a carne própria de Jó se revoltou contra ele, então você saiba, não é nada estranho, filho que você ungiu revoltar contra você. A mulher que casou revoltar contra você. Isso não é novidade. Porque aqui já temos o patriarca que passou por essas dificuldades. E nessa mensagem, companheirismo, parágrafo 63, então Deus está obrigado para com um homem que se posiciona assim. Um homem que não se importa com nada. Deus está preocupado. Vieram acusações, vieram tempestade, ele parou. Irmão Branham disse, a única coisa que o Jó confiava era o sacrifício de Deus. A única coisa que um cristão deve confiar é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não me importa, não. Não me importa o que um pode falar. Ele o deixa ir diretamente até a última pessoa. Até mesmo a sua esposa saiu e disse, Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Apenas pense, sua própria esposa se voltou contra ele. E por que alguém estará contra nós e pensa que somos engraçados e estranhos? Todo o povo de Deus é engraçado e estranho para o mundo. Claro, eles são. Vocês são um povo diferente, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios a Deus com os frutos de seus lábios e dando louvor ao seu nome. Você não se importa com o que sofre pelas acusações. Você tem um sacerdócio que dos frutos dos seus lábios encomendaste muitas almas para o reino de Deus. Deixa os pagãos acusar. Natureza do comportamento de Cão. Tinha que publicar. Mas o Noé era o homem, independentemente das falhas de Noé. E ele continuou a ser o homem de Deus. E até hoje falamos de Noé, independentemente das suas falhas. Até hoje falamos de Noé, foi justo. E eu digo, qualquer um que se levantar contra o sacerdote, o homem de Deus, eu digo, ele é justo e santo. Não me inquieto nada. Aí chega. Escute. Oferecendo sacrifícios a Deus com os frutos dos seus lábios, dando louvor ao seu nome. Agora, nós observamos que até mesmo a esposa de Jó se levantou contra ele. Virou suas costas para ele e disse, porque você não amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, você parece um miserável. Porque você simplesmente não amaldiçoa a Deus e morre. Ele diz, tu falas como uma mulher louca. Agora, ele não chamou de louca. Ele disse que ela falava como louca. Deixa eu expressar os acusadores dos ministros. Vocês falam como parecem loucos. Mas não estou dizendo que são loucos. Porque o Jó disse, tu falas como loucas. Eu digo, vocês falam, publicam como loucos. Vem. Ele disse que ela falava como louca. Ele nunca disse que ela era louca. Depois, deixe-me. Eu corrijo isto. Às vezes eu digo a vocês, irmãs, eu não estou dizendo que vocês são mundanas, mas às vezes vocês se parecem como mundanas. Quando usa o vosso comportamento parece mundanas. Não façam. Eu não estou dizendo que são mundanas, mas parecem mundanas em alguns dos momentos, na vossa maneira de comportar. Mas às vezes vocês se parecem como uma. Então eu não digo que vocês agem errado, mas às vezes vocês se vestem como que parecendo com isto. Vem, você. Então Jó disse à sua esposa, então não quero entrar nisso. Jó disse à sua esposa, disse, tu falas como uma mulher louca. E após algum tempo, Deus sempre é fiel quando estamos no caminho provido por Deus. Jó disse, eu fiz minha confissão, glórias a Deus. Jó disse, não me importa com as vossas acusações, o que eu sei, eu já confessei tudo. Não me importa se o que eu cometi, confessei diante do sacrifício provido por Deus. Satanás, cala-te essa boca.
Eu não estou preocupado com o que você vai falar. Vem? E após algum tempo, oh Deus sempre é fiel quando estamos no caminho provido por Deus. Jó disse, eu fiz minha confissão, e eu queimei o sacrifício. Isto é exatamente o que Deus requer. Requeria o sacrifício. Ele adorou a Deus sob o sangue derramado. E de repente então o Espírito veio sobre o profeta. E soaram os trovões. E os relâmpagos brilharam. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias, embora depois dos vermes de carne haverem destruído este corpo, ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei, por mim mesmo, agora, sob o sangue. Veja, Jó disse, não me importa. Se os vermes consomem e destroem o meu corpo, não me importa se os vermes chamados homens, aqui eram vermes na verdade que estavam destruindo o corpo de Jó. Mas há vermes, homens, que destroem o ministério. Não me importa vermes, mas sempre verei Deus. Não me importa qualquer verme que quer destruir esse ministério, que quer destruir esse corpo. Mas te digo, eu verei Deus com os meus próprios olhos. Eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias, embora depois deste corpo, ainda em minha carne, verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo. Veja, sob o sangue. Não me importa se os vermes se levantem contra essa igreja. Jó estava jurando, disse, veria Deus naquele corpo. Você não se titubie, não se assuste pelos vermes que estão destruindo, estão tentando destruir aquele corpo. Mas minha pergunta é, os vermes que destruíam o corpo de Jó, no dia da ressurreição, onde estão esses vermes? Ali estava, assentado, o restante deles, tão distante. Escute, os amigos já estavam tão distantes quanto qualquer outra coisa. Mas Jó permaneceu sob o sangue, com a palavra. Isto é correto, sob o sangue com a palavra. Não importa quão escuro fiquem, apenas continue indo em frente. Segure-se na palavra imutável de Deus. Vá adiante. Se você segura a palavra, você tem a sua mão. Escute bem. Irmão Branham disse, se você assegurar a palavra de Deus, tem a sua mão. Não está dizendo tua mão, você não. Está dizendo ter a mão de Deus. Se você assegurar a palavra de Deus, você está assegurando a mão de Deus. Então, sendo ele um profeta, os relâmpagos brilharam. E ele viu a visão da vinda de Deus. Ele sabia que os vermes de sua carne destruiriam o seu corpo. Mas ele disse, ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. Meus olhos contemplarão, e não outro, pois nada trouxemos para este mundo, com certeza nada levaremos. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele permaneceu naquele sangue derramado e na palavra, a promessa. Ele era espiritual. Escute, mesmo que o Jó fosse acusado de uma branca, ele era espiritual. Graças a Deus. Mesmo que Davi tivesse falhas, ele era espiritual. Aleluia. Mesmo que eu tenha falha, eu sou espiritual. Mesmo que você tenha falha, tu és espiritual. Mesmo que esse pastor tenha falha, ele é espiritual. Se você crê, irmão Branham, ou fica incrédulo, não querendo que o irmão Branham falou isso. Isso é no parágrafo 70, companheirismo, leia, você vai encontrar. Ele era espiritual, ele era o profeta. Parecia que Deus havia voltado suas costas para ele, mas era apenas para provar e ver se ele permaneceria com palavra. Viste? Viste? Por isso tenho dito, fecha a boca do que argumentar coisas que não sabe. Fecha a boca, meu amigo. Deixa Deus falando. Somos todos provados.
Cada cristão, cada filho que vem a Deus é provado através da palavra, para ver se você será leal a ela. Quando chegar a prova final, que decisão você tomará? O irmão Branham fala isso no parágrafo 71. Que decisão você tomará? Vem, quando chegar aquele tempo de prova, qual é a decisão que você tomará? É isto. E aquele que não suporta castigo, mas segue em frente com o mundo, ele é um filho ilegítimo, e não um filho ou filha de Deus. Certamente não. Agora, mas a mente espiritual capta a palavra, se alinha com ela, e o Espírito desce sobre o sangue derramado e toma aquela pessoa de novo para serviço. E nesta mensagem, parágrafo 53, olha uma coisa que o irmão Branham falou. Oh, eu quero que você escute. Estou quase para terminando, né? E parágrafo 53, o irmão Branham disse assim: esta é a razão pela qual eu tenho fé para crer que tudo que Deus prometeu. Agora, eu digo que Deus pode fazer coisas que não estão escritas na palavra. Às vezes, algumas tentações que vêm sobre nós não estão escritas. Não está escrito que eu deixarei que o espírito maligno unja alguns pastores para dizer que o pastor Jerônimo não merece. Não está escrito. Mas ele pode ungir alguns para levantar-se. Eu vou lendo aqui a escritura para você ver. Você vai dizer, ele está falando, pastor. Eu vou te mostrar. Agora, eu digo que Deus pode fazer coisas que não estão escritas na palavra. Isto é verdade. Não é verdade? Você pode dizer, não é possível. Mas onde estava escrito que ele, quando disse a Noé que haveria de deixar cair a chuva sobre a terra, estava escrito isso? Por isso é que eles não criam isso, porque não estava escrito. Não estava escrito. Entendeu? Ele pode fazer alguma coisa em sua vida que não está escrito. Isto é verdade. É o profeta que afirma. Isto é verdade. Neste parágrafo 53, da mesma mensagem, companheirismo. Mas, contanto, eu teria que desejar saber sobre isso. Vem? Eu teria que desejar saber sobre isso. Mas desde que ele me dê o que ele prometeu aqui, eu estarei satisfeito apenas com o que ele prometeu. Mas Abraão disse, às vezes poderia dizer, eu queria saber isso. Disse, não se preocupa, saber. Você dá graça com aquilo que vai te dar na hora. Entendeu? Não precisa saber o que o Senhor vai lhe dar amanhã. Naquela hora que você vai receber aquela bênção, dá graças a Deus. Viu? Em nenhum momento estava escrito que você há de ficar gravemente doente depois de curarei. Nada. Mas se você ser orado e receber a sua cura, dá graça naquele momento que recebeu a cura. Não precisa investigar tanto. Mombrana falou, eu teria que desejar saber sobre isso. Mas desde que ele me dê o que ele prometeu aqui, eu estarei satisfeito apenas com o que ele prometeu. Então, fico absolutamente seguro. Fico com a sua palavra. Sua palavra não pode mudar. Pois se ela puder mudar, então Deus pode mudar. Se a palavra pode mudar, se a palavra precisa de alteração, então Deus não é Deus. Se a palavra precisar de uma alteração, então Deus não é Deus. Vamos tentar olhar nas escrituras aqui. Escute. Algumas escrituras que eu quero que você apanhe comigo. Em Isaías capítulo 31. Oh, querido irmão, se você tivesse essa paciência de perceber o que Deus diz, você seria um homem sincero se fechar tua boca, deixar um homem de Deus passar por sua parte. Está cumprindo o ministério. Cada ponto que um cristão passa, seja alta, seja baixa, seja desprezo, seja o que for, você está cumprindo o seu ministério. Está cumprindo o seu ministério. E aqui está, em Isaías capítulo 31, versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores,
e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Não se preocupe, meu irmão. Se bando de pastores se levantam como leões que apanharam presa, gritar por todo o YouTube, por toda a internet, disse: fica calado, Deus levantará um dia para pelejar a favor de você. Espero que você tenha percebido. Esta é a Bíblia não falha. Irmão Branham disse: se falhar, ela deixa de ser Deus. Se ela é Deus, isso terá que se cumprir tarde e cedo. Eu espero que vocês tenham recebido isso com exaltidão, bênção, a bênção de Deus. E Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.